e aí a gente começa. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou ver se eu consigo colocar você como administradora, ou sei lá. Uhum. Um negócio de E assim, aí um eu acho negócio de gente. que aí você consegue fazer tudo agora. Pronto. Tá ótimo. Vou botar a Ana também. Pronto, tecnologia resolvida. Obrigada, Daniel. Tá, vocês já estão sendo gravados. Podem continuar. Tá bom? Eu vou ter que sair porque eu vou ter que iniciar outra aula. Não Tá, vai lá. sei nem como é que Corre. funciona isso. Tá, até mais. Tchau. Gente, aí o pessoal que está presente, né? Eu não sei se a Ana vê a lista de participantes, nós somos 10. A maioria ali eu conheço, né, pelo nome, são alunos. E a Ana tá aí ou caiu? Pra mim pareceu que ela caiu. Eu fiquei muda. É engraçado, quando eu boto para compartilhar aqui a tela, ele tira a minha outra tela, fica só uma. E pode ser que tenha alguma dificuldade nisso, mas. Enfim, né? Mas aí, de qualquer forma, tá? Vou agradecer, tá, Ana, pela presença, por falar para os alunos sobre esse tema, porque é um tema que algumas das alunas que estão aqui, principalmente, elas demonstram muito interesse, né? E eu falei, na hora eu lembrei, né, de você, eu falei, cara, eu vou trazer a Ana para falar para o pessoal, porque realmente acho que vai abrir os horizontes, né, e empolgar o pessoal dentro da faculdade. Então, vou deixar você se apresentar, né, e começar aí, pode ficar à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu faço essa dinâmica, eu não sou professora. Vou compartilhar minha tela aqui e aí eu vou perder o chat, aparentemente, mesmo eu tendo 2 monitores, mas qualquer coisa a Silvia me interrompe para eu saber alguma coisa que possa. E aí, como você não está, né, acho que é o costume da gente, infelizmente a gente está com esse costume, quando você começar a falar e todo mundo ficar de microfone fechado, vai ficar um silêncio desconfortável. Mas pode deixar que a gente está ouvindo, tá? Se acontecer alguma coisa, eu falo. Tá certo. E tá dizendo aqui que eu não posso compartilhar a tela. Tem que me autorizar. Ué. Você está como apresentadora aqui. Deixa eu te... Somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Vê se agora foi. Foi. Então. Vamos lá. Agora vai, galera. Acredito que esteja funcionando aí, né? Então, está aparecendo a tela janela errada. De apresentador, isso. Pois é, como é que eu faço? Você consegue botar para apresentar o programa do PowerPoint? Consigo. Que aí ele vai na tela de apresentação e você fica com outro monitor livre. Tá, vamos ver. Desculpem os problemas técnicos. Primeira vez nesse... Eu Agora falei foi? que esse negócio era problemático. Não foi, né? Ou Não foi? foi. Gente. Vai ter que botar a outra tela. Vou mudar aqui meus monitores de lugar para ver se... Ainda não, né? Agora foi? Foi? Ah, tá. Foi. Então, deve ser o monitor principal, tá errado. Tá. Vamos lá, gente, que a viagem é comprida. Bom, eu me chamo Ana Cláudia Coelho. Eu sou formada em... Aliás, vou pular e vou falar isso com o slide certo para isso. Vou falar sobre arquitetura em jogos digitais, possibilidades e desafios. Eu me graduei na Faculdade de Arquitetura da UFRJ e fiz pós-graduação em História da Arte Sacra e atuei principalmente como arquiteta de restauro, projeto de restauração. Atuei também em alguns projetos multiresidenciais, unifamiliares, mas o meu maior tempo de dedicação foi na restauração.
E aí eu coloquei aqui algumas das obras que eu participei, principalmente nos eventos relacionados às instalações que iam receber a Copa e as Olimpíadas em 2014 e 2016. E aí, tendo participado desses projetos, logo em seguida, 2017, eu percebi que eu não queria mais continuar trabalhando na construção civil. Mas eu sou apaixonada por arquitetura e ainda gostaria de trabalhar com arquitetura de alguma forma. Então, em princípio, eu pensei assim, eu vou dar um tempo e vou trabalhar com arte digital e vou ver se eu descubro um caminho nisso. Eu vou mencionar aqui também que eu tenho um background de arte. Essa primeira parte eu já vinha desenvolvendo desde sempre desenhos, trabalhando com venda de caricaturas e retratos e tudo. Fazia modelagem artesanal também. Tive uma experiência de ilustração para livro. E em 2016 eu parei de trabalhar com arquitetura e resolvi focar no desenvolvimento de arte digital. E aí eu fiquei me dedicando entre essa parte aqui do meio, né, que é ilustração digital focada em games e também desenvolvendo visualização arquitetônica. Aí aproveitava os clientes que eu ainda tinha de arquitetura e também eu ainda não conhecia pessoas da área que eu queria ingressar, então eu conseguia equilibrar as duas coisas. Mas eu fui gostando tanto de trabalhar com 3D que aí eu percebi que eu precisava melhorar os meus conhecimentos de modelagem de 3D, porque na produção de modelos para arquitetura, nem sempre a gente modela. A maior parte das vezes a gente pega um modelo pronto e renderiza, né? Então, nessa última parte da tela, vocês veem o tipo de modelagem que eu comecei a estudar. Nessa época, eu fiz o curso Sculpt da Iconic, com a professora Letícia Guillet, que é uma brasileira. Trabalhou na produção do Overwatch, trabalhou na DreamWorks, e agora está na Netflix. Trabalha como modeladora, principalmente de personagens. E aí eu percebi que era isso mesmo que eu queria fazer, e fiquei pensando de uma forma como eu poderia juntar esses meus conhecimentos, né? Juntar a arte, que é a área que me realiza, e juntar modelagem, que foi a parte técnica que eu gostei muito de desenvolver sempre, desde que eu comecei, desde a faculdade, eu já gostava de ficar responsável pela parte de 3D. E também aproveitar os conhecimentos que eu já tinha adquirido em arquitetura e design, estilos históricos e tudo, e não queria perder isso. Então, eu resolvi trazer isso e eu sempre achei que fosse tender para animação, mas o mercado de games me acabou sendo assim muito receptivo para todas essa conjunção de fatores para mim. Então, em 2017 eu consegui, em 2017 não, em 2019 eu consegui uma oportunidade para trabalhar num estúdio chamado Trial Forge, que foi incentivado pela Startup Rio, e recebe uma verba para acelerar o projeto. E a gente está há um ano desenvolvendo o Deathbound, que é um jogo que já existia há cerca de 2 anos, mas com modelos, pacotes de modelos comprados e com uma série de ideias para serem desenvolvidas, que foram desenvolvidas nesse um ano com o apoio da Startup Rio. Então, eu entrei no Deathbound para trabalhar como modeladora, e a minha responsabilidade principal foi a modelagem de assets, que são atores na cena, né? Na verdade, não são pessoas, no caso dos jogos, são objetos, tudo que compõe essa cena dentro do ambiente virtual da engine. Então, eu fiquei responsável pelos objetos de cenário e props. As partes de cenário são as peças, né, que compõem os pisos, encaixes delas, as paredes, as escadas, tochas de iluminação, luminárias, essas coisas. E também objetos
que nós chamamos de props, e trazem muito conteúdo narrativo, de storytelling, né? Sobre o que a sensação que aquele ambiente quer trazer. Então, eu me vi realizando algumas coisas que já realizava em arquitetura. Isso foi muito interessante, porque eu tinha que desenvolver algumas vistas para facilitar a montagem, eu tinha que me preocupar em modular as peças para que elas se encaixassem, tinha que me preocupar em reaproveitar peças ou texturas. Então, algumas partes da produção do arquiteto, uma preocupação de otimizar, uma preocupação de compatibilizar, isso tudo foi interessante poder exercitar. E também tive a possibilidade, já que eu tinha um background de artista 2D, de fazer o desenvolvimento de alguns desses objetos. Eu vou mostrar mais à frente as etapas de pipeline dentro do desenvolvimento dos jogos, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então, aqui tem um exemplo de ambiente, como eu recebo eles do artista de level, que é o level designer, é o que faz esse espaço. E aí eu faço um primeiro blockout. Nem sempre ele existe, mas no Deathbound existiu, porque a gente tinha um princípio de passar uma arquitetura brutalista. Então foi uma oportunidade assim enorme, que eu achei maravilhosa, de poder exercitar isso. E aí, na sequência, a remontagem com as peças modulares. Então, aqui eu queria fazer uma separação de conceitos, né? Eu, como desenvolvedora de games, sou chamada de game dev, mas eu sou uma artista na indústria do entretenimento. Então, eu poderia hoje estar trabalhando para games e amanhã estar trabalhando para outra área do entretenimento. E eu sou uma desenvolvedora de games porque atuo nisso, mas eu não sou uma game designer. Eu não crio um game, eu não sou responsável pelas funcionalidades ou mecânicas de funcionamento do game. E tem uma especificidade na artista de real time, que é uma preocupação em otimizar a modelagem. Aqui são alguns exemplos de uma pipeline artística básica de um jogo 3D dentro de um estúdio de games. Então, por exemplo, um artista 2D, ele pode ser responsável pela criação da expressão visual do conceito, chamado de concept art, essa função é chamada concept artist. Ele pode ser responsável por desenvolver esse conceito mais concretamente. Aí ele é chamado de visual developer. Ou ele pode ser ilustrador, que faz aquelas artes promocionais, ou ele pode trabalhar na parte de UX e UI, que é criar a HUD, a interface, os botões, toda essa parte de interface com o usuário, e outras coisas, né? Eu não coloquei todas as coisas aí. O level designer é o profissional que é responsável por transmitir os princípios de gameplay para o espaço, e ele transforma esses princípios em mapas, níveis e conformidade espacial. E, claro, consultando também o concept art. O artista 3D, ele é responsável pela montagem, né? É como se fosse ali a fábrica, né? Ele vai começar a produção massiva de modelos, personagens, props, né? Que são esses objetos que eu falei, cenários modulares. Ele também pega, muitas vezes, a etapa de texturização, criação de materiais, chamada de look dev. E, às vezes, ele pega rigging, que é colocar esqueleto dentro dos modelos de personagens para animar os personagens, por exemplo. Ou animação, efeitos especiais, né? E tem um artista de lighting também, que ele é responsável por criar a iluminação, dar o mood do jogo, dar o color mood que a gente cria lá no concept art. Então, assim, essas são etapas que são distribuídas ao longo da pré-produção do jogo, da produção do jogo, que é mais ali onde já está o level e o artista, e pós-produção, que é mais ali onde está o artista de lighting. Eu marquei essas áreas que são as que mais eu vejo semelhança com o ofício do arquiteto.
Então, por exemplo, aqui é um concept art para o Maze Runner, filme Maze Runner, do Derek Zabrock, e ele conceitua ali um mood, todo um sentimento do que ele quer, do que se quer construir, né? Não é ele, né? Ele recebe um briefing, ele transforma isso em expressão visual, em estética, em linguagem, e aplica uma série de conceitos, como repetição de formas, confluência de linhas, tensão, a própria coloração, contraste, ele ali, mas não é nível, porque esse desenho dele não é um desenho que se pode entender totalmente todas as partes para se construir em 3D, por exemplo. Daí tem o level designer, que ele é o responsável por trazer isso para um mapa, né? E não só um mapa, ele também é um espaço percorrível, com alturas, com recintos, então ele traz essa informação toda. E ele tem uma relação muito grande com o arquiteto também, porque é a área que se preocupa com os espaços, né, com a qualidade do espaço, com as trajetórias, os caminhos. Aqui é um exemplo de desenvolvimento visual, então vamos supor, recebeu uma parte lá do concept art que tinha vários pilares. E aí esse artista que vai desenvolver, ele pode fazer várias opções de pilares, com estilos ou tecnologias diferentes, várias versões que vão ser usadas todas ou não, às vezes não, algumas vão ser descartadas. E ele é responsável por deixar aquilo mais verossímil ou mais construível também para o 3D, tornar aquilo efetivamente um objeto para o jogo. Aí vem o modelador. Muitas vezes é função do modelador se preocupar com os encaixes, a maior parte das vezes a otimização dos modelos, assim, não fazer modelos com muitas faces, muito pesadas, fazer modelos que possam ser reaproveitáveis, de repente dupla face ou não. Às vezes não é interessante ter a face de trás de um modelo, porque nunca vai ser visto, então não se desperdiça processamento criando ou repetindo excessivamente peças. Então, essa é a pessoa que vai se preocupar que o seu jogo, na hora que abrir, ele vai ler uma peça uma vez, e essa peça aparece 500 vezes numa fase, e não ter que ler 500 peças diferentes. Então, tem toda essa preocupação. E também é uma pessoa que se preocupa com a qualidade dos materiais. Por exemplo, tem que entender um pouco de refletividade, rugosidade, algumas qualidades de materiais que possa agregar na construção desse look dev, né? De como desenvolver essa imagem do material. E o artista de iluminação, ele não necessariamente ele entra só no final, ele pode vir desenvolvendo essas etapas de iluminação, mas ele se preocupa muito em trazer não só o mood, mas também, por exemplo, destacar áreas importantes que o jogador precisa olhar, marcar caminhos para o jogador seguir. A luz sempre atrai o jogador, então tem essa preocupação. Facilitar a legibilidade de alguns objetos, porque quando você monta uma cena muito complexa, coisas ficam difíceis de identificar. Então, ele tem toda essa preocupação e também a preocupação das cores, porque as cores também transmitem mensagens, né? Influenciam no mood, se vai ser um ambiente mais hostil, um ambiente mais amigável, mais feliz, mais vibrante, menos vibrante, isso tudo passa pela mão do artista de iluminação. Então, essas áreas todas eu acredito que sejam áreas que tangenciam o conhecimento do arquiteto. Hoje, a indústria a 10ª arte, né, dos games, ela já arrecada mais dinheiro do que a indústria cinematográfica e a da música juntas. Então, assim, é uma área que agrega pessoas de conhecimentos muito diversos. Tem artista, tem musical trabalhando, tem os escultores 3D,
tem atores na captura de movimento para as animações, tem a narrativa toda que é a literatura, então tudo isso, tem as cutscenes que são filmes dentro do jogo, então tem tudo isso dentro da indústria dos games. Isso é muito interessante de ver, que é valorizado e é um mercado muito grande em crescimento, franco crescimento, sabe? Aqui eu trouxe uma notícia do ano passado, em que uma das 11 empresas que são consideradas unicórnios brasileiros, que são empresas de startups, que têm um volume altíssimo são altamente rentáveis, sem ter que abrir o capital. Então, assim, uma dessas 11 empresas é um estúdio de games, a Wildlife, que fica em São Paulo. Então, a gente ainda não tem empresas expressivas no cenário internacional, mas isso está fervilhando agora. Então, isso é muito interessante também de observar no Brasil. Aí aqui eu vou começar a falar de arquitetura em jogos. Eu espero que dê tempo. Eu vou falar mais do level design, porque o level design é aquele artista o level designer é aquele artista que vai se preocupar com essa qualidade do espaço e com o programa de necessidade do jogo também. Então, o level design é a tradução consciente do gameplay, ou seja, o jogo em si, as regras do jogo, as necessidades do jogo, em game space, que é esse espaço, e que será habitado pelos jogadores. O level designer emprega articulações espaciais que melhoram a jornada do jogador. Então, eles dão prévias do que está por vir, permitem que o jogador se oriente no ambiente, fornecem pistas narrativas sem a necessidade de métodos de narrativa aberta, como, por exemplo, usar cenas, e estimulam a exploração. Então, aqui tem 2 exemplos. O de baixo é até um jogo que se trata da mitologia grega, o Assassin's Creed Odisseia, e ali o jogador está chegando e está vendo a estátua do Minotauro. Então, assim, isso passa a mensagem, já está antecipando a narrativa, né? E o de cima é um jogo sobre o luto, e ele tem esse longo momento de contemplação e transição, em que o jogador ele pode ter ali uma reflexão, então toda essa preocupação. Os jogos, eu não botei o nome de todos os jogos, mas eu separei um doc com todos os links e as informações que eu vou passar para os alunos, porque realmente não tive tempo hábil para montar a apresentação, mas está tudo anotado. E se no final também quiserem que eu volte em algum slide para falar alguma que passou, eu volto também. Então, algumas especificidades do espaço é que o espaço ele é visto de uma forma muito cinematográfica, né? Então, ele tem uma função narrativa, principalmente. Então, principalmente não, junto também com as funções do gameplay. 4 exemplos de espaços que se encontram em jogos são espaços evocativos, que evocam conhecimentos prévios difundidos, como fazer referências à cultura pop ou lendas. Espaços palcos, o jogador já começa vendo aquele espaço, ele quer encontrar, ele quer chegar ali, se torna um alvo, porque ele sabe que ali vai acontecer algum evento importante, ou ele vai ganhar um item importante, ou vai ter um combate importante, e aí ele vai ser recompensado por chegar ali com alguma coisa. Espaços embutidos, que são espaços mais focados na narrativa, então pode ser, de repente, uma galeria de estátuas, e essas estátuas ou mosaicos estarem contando alguma coisa. E espaços de provisão de recursos, que são espaços que servem para reunir jogadores. Não servem para isso, né? Servem para os recursos, mas ganharam também essa função com o passar do tempo, que você vai ali para poder adquirir um item, ou trocar alguma coisa, ou realizar uma quest, uma tarefa. E aí você encontra outros jogadores e dali é possível surgir uma narrativa extra que parte dos usuários. Os usuários que estão ali se integrando e trazem uma experiência para o jogo que às vezes o próprio criador do jogo não previu. A diferença maior em relação à arquitetura é que as necessidades dos jogadores são bem diferentes.
Então, como os jogadores se sentem ao entrar em uma experiência de jogo? Como eles lidam com as tarefas do jogo? Eles querem jogar sozinhos ou com outras pessoas? Eles se preocupam com a narrativa mais ampla? Considerar a sensibilidade pessoal do jogador a eventos do jogo também. Então, assim, isso são, como toda a área do entretenimento, né, são personas que se precisa desenvolver para poder entender esse jogador, ou tentar entender, porque às vezes o próprio jogador vai trazer uma alteração, a próxima versão do jogo vai trazer alguma colaboração da comunidade, isso é muito interessante de ver também. E aqui eu consultei esse livro, Architectural Approach to Level Design, que ele trata de uma coisa muito importante, que é como melhorar os espaços criados dentro do jogo. É um livro muito interessante para arquitetos, e que, principalmente se forem desenvolver arte para jogo, porque ele foca bastante em level design, né? Então tem fatores de level design que eu não botei. E ele se preocupa em como melhorar a qualidade desses espaços e recomenda fortemente a consultar arquitetos, né? Então ele coloca conceitos do Kevin Lynch, por exemplo, que é a criação de marcos importantes naquela paisagem, que vão direcionar o jogador, a delimitação de caminhos, né? Não criar um espaço totalmente solto, em que o jogador vai ficar meio perdido, criar momentos de escolha, que são nós, criar arestas, limites entre uma área e outra, e distritos também, que são áreas que têm qualidades e particularidades diferentes, geralmente habitadas por comunidades diferentes. Isso tudo traz interesse para a cidade e também pode ser aproveitado no ambiente do jogo. Ele também menciona Jane Jacobs, então ele fala, por exemplo, distritos multiuso, espaços multiusos que dão aos jogadores acesso a uma variedade de mecânicas. Então, o jogador vai ali para fazer compras, conversar, lutar, recarregar, encontra outros jogadores, criando conexões dentro do jogo, criando relações dentro do jogo também. De repente, você faz um amigo numa partida, né? Quarteirões curtos, né? Proximidade entre espaços funcionais. Aqui no GIF de baixo dá para ver, ele anda bem pouquinho e já está ali realizando 2 quests, entre uma e outro espaço. Espaços para jogadores de diferentes estilos, né? Ou tipos ou facções, que é muito usado em jogo, o arquétipo, né? Então tem qualidades diferentes que o jogador se identifica quando entra no jogo, assume aquela personalidade daquele arquétipo, e isso também é expresso no espaço. E isso tudo vai criar umas regiões de densidade de população que são muito interessantes para o ambiente do jogo. Aqui também ele fala sobre outras qualidades, né, de arquitetura, mas aí, por exemplo, a materialidade também, que com os materiais você consegue criar ambientes amigáveis, com uma aparência favorável, e com, por exemplo, o uso de manchas, complexidade, linhas tensionadas, você consegue trazer uma tensão, um mood mesmo de tensão, uma preocupação, um espaço não muito amigável, convidativo. Então, a diferença entre o que é feito para os jogos e o que é feito para a arquitetura é principalmente por conta do círculo mágico. O chamado círculo mágico é quando você entra num jogo. Quando você começa um jogo, você aceita regras, que são chamadas de círculo mágico, que é como se fosse uma simulação da vida real, mas sob outras regras. Então, pode ser um jogo de verdade ou consequência, rodar garrafa e tudo, ou pode ser um World of Warcraft, mas tem sempre esse aceitar condições. Então, aqui eu trago de novo o exemplo do Assassin's Creed, em que há reconstituições interessantíssimas de lugares que existiram na história ou existem nos contextos históricos, mas que não são reconstituições totalmente iguais, porque existe uma preocupação de provocar a antecipação da narrativa, trazer a narrativa, ajudar a orientação do jogador e incitar a exploração.
E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar agora, acho que vou ter que deixar para o final. Mas vou mandar o link também. Dessa reconstrução da Notre Dame, que ganhou muita visibilidade com o incêndio, que essa artista, a Caroline Muse, eu não sei se eu falei o nome dela certo, ela trabalhou com historiadores, com referências iconográficas para construir, ela usa uma expressão tijolo por tijolo, tal qual é a catedral. E devido a isso, com esse incêndio que teve, o material do jogo é um dos que vai ser consultados para reconstrução depois da quarentena, né, que agora está paralisado. E quando fez um ano do incêndio, a Ubisoft, que é quem produziu o jogo, liberou uma experiência VR, que você pode subir, inclusive, um balão e ficar olhando 360 graus como é que era a Paris nessa época do jogo. Aí eu trago aqui a imagem também da Jade Raymond, que é uma figura muito interessante para vocês conhecerem, que é uma mulher expressiva demais no universo dos games. Ela já trabalhou na EA, na Ubisoft, ela foi uma das fundadoras da Ubisoft do Canadá, de Toronto. E agora ela está no Google. Então, é uma mulher assim altamente cotada na indústria, ela tem uma trajetória interessante, uma ótima referência para ser consultada. Agora o play funcionou. Eu vou mostrar aqui rapidamente, ó, a experiência como é que é. Então, isso pode ser visto no link que eu vou deixar para vocês aí. E aí eu vou falar rapidamente também, não rapidamente, isso aqui vai demorar tempo, dos MMO, né? Massively Multiplayer Online. São jogos que pressupõem muitos jogadores ao mesmo tempo do mesmo mapa. Não é um jogo de um jogador só tendo uma experiência totalmente programada. Então, um jogador mesmo vai alterar a experiência do outro. O mundo ele tem que existir de fato, porque uma hora o jogador vai surgir lá, spawnar, ele vai aparecer, às vezes ele não tá. Parei, vou sair. E aí outras pessoas estão entrando na hora que você sai, o mundo não para, né? O mundo do jogo. Então aqui é um exemplo muito interessante que com esse fenômeno existem espaços dentro do jogo que inclusive, né, nessa época desse GIF aí, tinha uma festa rolando dentro de uma cabana no World of Warcraft, sabe? Então, essas atividades do mundo real conseguiram ser transportadas para dentro do jogo, mas inicialmente teve uma necessidade de que o jogo precisasse dessas interações para realizar funções de subir de nível, ou realizar uma dungeon, alguma coisa que você tivesse que se associar a outros jogadores. Hoje, nem tanto. Hoje, algumas funções de jogo você precisa fazer em time, mas são times que pode ser com qualquer pessoa que estiver perto, dispara para todo mundo e todo mundo se aproxima daquele evento, é chamado de evento, e aí vão todos realizar essa função. E ali, de repente, você no final, com sucesso, você conversa com alguém e aí você também faz uma outra conexão dentro do jogo. Isso é muito interessante, que como evoluiu, né? Não precisar ser mais forçado pelo gameplay. Então, existem umas preocupações que são 5, eu acho que são 6, na verdade. No livro estava escrito 5, mas acho que são 6. Mencionados pelo diretor criativo da Ubisoft, que ele chama de domínios, para criar espaços de interação. Faltou um azinho ali. Quantas coisas interessantes existem para ver? Os desafios são imediatos e rápidos ou exigem prática? Quando os obstáculos são encontrados, que quantidade de ação eles exigem e com quantas pessoas? Isso tudo vai determinar a qualidade do espaço. Eu vou voltar só porque nesse GIF aqui é um campeonato que acontece por season, né, por temporada, em que os tipos de jogadores, as classes, competem e ali o jogador está lançando a medalha dele ali. Então é um torneio que acontece dentro do jogador, dentro do jogo, dura uma temporada inteira e a pessoa pode desligar e dormir, voltar e continuar colaborando com o time dela. Aqui são
jogadores, né? Eles cooperam com outros jogadores ou os outros jogadores são obstáculos? As ações no jogo afetam uma narrativa mais ampliada no mundo do jogo? Quais as regras para desencorajar o mau comportamento? Porque aí você está trazendo pessoas para viverem ali dentro do jogo, né? E aí surge uma série de outros questionamentos. Aqui é muito interessante, é o Destiny 2, são 2 ambientes que estão na Farm, que é um lugar, assim, um hub, né, de jogadores. Os jogadores vão chegando ali o tempo todo, tem um deck em que chega a nave, aí sai o jogador, sabe? É muito legal de ver. Esse deck aí de baixo tem um casal ali observando, dá para você sentar para contemplar. E essa jogadora, ela tá ativando um evento ali que ela coloca fogos sem nenhum objetivo, é só pela diversão mesmo. O jogo de futebol acima também não tem nenhum objetivo dentro do jogo para o desempenho do jogador. Silvia, como é que tá o horário? Não sei se ela tá falando, se ela pode falar. Bom, vou seguir então. Não ouvi. Não sei se ela falou, mas não ouvi. Aí eu entro aqui no Cyberpunk, que é um jogo novíssimo que vai ser lançado dia 19 de novembro. Que é simplesmente isso daí que vocês estão vendo, absurdo. Vai precisar de um computador, um console de última geração para poder jogar. E ele pressupõe levar uma parte da sua vida para dentro do jogo mesmo. Aqui eu trouxe essa imagem porque é muito interessante como no Cyberpunk a cidade é a protagonista, sabe? E vai ser super interessante para arquitetos, eu acho, essa experiência. Eu vou mostrar um vídeo em que eles mostram um estilo de vida mesmo, que eles estão querendo construir com essa comunidade que vai jogar o Cyberpunk. Deixa eu ver se eu consigo dar o play. O som só tá bem baixinho. Tá baixinho? Tá. É que aqui tá muito alto. Mas dá para ler aqui, gente. Não consegui aumentar o volume. Tentei. Vou pular aqui porque é grande. Então, como vocês viram na propaganda, né? Eles estão criando, por exemplo, celebridades ou um lugar que tenha o melhor burrito da cidade, sabe? Eles estão construindo de fato uma cidade. E é muito legal ver nessa reportagem que foi lançado uma entrevista com 3 dos responsáveis pelo desenvolvimento. Eles falam que estão usando a mão de obra de urbanistas e arquitetos para a construção da cidade e se preocupando em que ela tenha fluxos
realistas, funcionais. Não que ela esteja copiando uma cidade que já exista, mas que ela funcione como uma cidade. Então, ela tem polos de atração, ela tem periferias, ela tem zonas centrais, ela tem áreas com mais criminalidade e áreas mais elitizadas. É muito interessante ver isso dentro do jogo. E como curiosidade, eu trouxe aqui algumas das coisas que estão sendo ditas para divulgação desse jogo, né? Desse novo jogo que parece que vai mudar muita coisa. Então, assim, o fator de rejogabilidade dele é muito alto. Você pode fazer um jogo totalmente diferente do outro, sei lá, 100 vezes, porque você pode vir com status diferentes, você pode fazer um jogo com violência, um jogo sem violência. Ele vai trazer uma referência ao jogo clássico do RPG e alguns outros jogos. Ele vai ter multiplayer, ou seja, você vai estar ali com várias outras pessoas. Ele vai ter um conteúdo de nudez que é interessante comentar, porque a comunidade ela vê nisso uma similaridade com a vida real. Então, você pode ter até um encontro com um NPC, que são os IAs, né, as inteligências artificiais dentro do jogo. Você pode sair para jantar, sei lá. Isso tudo vai acontecer dentro do jogo. Vai ter veículos que já estão sendo lançados vídeo a vídeo, como se fossem produtos do mundo real. Armas, vai ter uma dinâmica de reputação na cidade para o jogador. Uma alta customização dos corpos. Vai ter a cirurgia de upgrade do personagem. Vai ser uma cirurgia que vai acontecer em game. E o carro-chefe, que é a cidade. Então, assim, é um convite para ir para essa cidade. Isso é fantástico. Assim, eu acho que é uma coisa que eu não tô nem dormindo. Não, brincadeira, eu tô dormindo, mas eu tô bem ansiosa. Espero que seja feriado, dia 19 de novembro. Mas vai ser. Tem que ser. Dia 19 não dia foi, 20, dia 20 né? Dia 20 não. Puxa vida, eu vou ter que jogar no dia seguinte. Eu tô achando que quando eu te respondi agora há pouco, meu microfone tá fechado. O seu tava. Tá, desculpa. Eu até falei, eu não tô ouvindo. Olha, gente, eu falei tudo que eu tinha para falar. Falei um pouco corrido, não sei se poderia ter falado mais devagar, mas agora eu acho que é bom a gente conversar. Isso. Vou até abrir a câmera aqui. Obrigada. Nossa, eu tô aqui assim, já baixei o livro que você falou. Maravilhoso, né? E aí já tô assim, caraca, o Lynch e a Jenny Jacobs, né? São super referências que eu uso nas aulas de arquitetura da paisagem. Sim, sim. E aí, assim, fiquei empolgada, né? Falei, agora eu vou ter uma coisa mais tecnológica para apresentar, né, para os alunos, porque deve ter umas referências sensacionais. E assim, eu também coloquei na lista de links que eu vou passar para vocês 2 palestras da GDC, que é um congresso de games que acontece com pessoas super experientes do mercado e que focam na arquitetura com games e usam conceitos de arquitetura aplicados a games e mostram como isso é feito. É muito legal. Vou botar no link para vocês também. Só vou fechar aqui com uma brincadeira. Não é para a gente discutir isso, mas olha, gente. O level já é a cidade, então... O jogo tá em outro nível. Eu, que sou uma pessoa que não jogo nada além de Mario Kart, sabe? Pra mim, isso aí é quase bruxaria. E a experiência já tá saindo do virtual já, tá? Ou a gente entra ou ela sai. Nossa, sensacional, né? Amém. Não, eu vou fazer uma pergunta, e aí, gente, os alunos que tiverem pergunta também, tá? A gente vai abrir para pergunta daqui a pouquinho. Minha pergunta é mais no sentido... Gente, assim, coisas que eu anotei assim, na hora que eu tava vendo, eu fiquei fascinada. Tem tipo um capitel papiriforme no Assassin's Creed, eu fiquei, caraca, que lindo, tá perfeito. Eles fazem com muita fidelidade. Nossa, tá perfeito. E aí você falou assim, às vezes eles não são tão fiéis. Eu disse, gente, como pode ser mais fiel que isso, né? Mas eu achei fantástico. A minha pergunta é mais no sentido assim, você acha que ser formada como arquiteta te ajudou a se inserir nessa área dos games, ou você acha que se você tivesse partido desde o começo para essa área já teria ido? Porque, né, quando a gente se conheceu, né, a primeira coisa que eu soube da Ana Cláudia, tá, gente, é que ela tinha ilustrado um mangá. Eu achei sensacional. E aí ela modelava, né, coisa com biscuit, eu achava lindo também. Sempre fui miçangueira.
Isso. E aí eu fico perguntando, né? Você acha que essa parte artística teria te encaminhado? Ou você acha que a arquitetura realmente foi assim, um grande colaborador para você conseguir desenvolver esse trabalho? Eu acho que em relação a cenário, que é a área que eu resolvi optar, sim, assim, decisivo. Outros artistas acham que não é necessário, eu também acho que não é necessário, assim, esqueci a palavra, imprescindível. Mas, nossa, seria muito difícil adquirir tanto conhecimento sem entender a arquitetura tão bem, né? Então, eu acho que talvez ficasse uma coisa mais superficial, não entendendo tanto as necessidades como a gente entende. Mas, para as outras áreas que não são de cenário, essa parte nem tanto. Ou talvez para o concept art de cenário também. Tem muito arquiteto que virou concept artist. Uhum. E muito arquiteto que virou level designer. E muito arquiteto que virou modelador. E assim, não deixa de ser arquiteto, né? Nunca se deixa de ser arquiteto. Uma perseguição. Se você decidiu uma vez na sua vida ser arquiteto, vai te perseguir até o fim. Mas assim, eu acho que a melhor coisa, a felicidade, assim, a surpresa mais grata que eu tive foi perceber que o conhecimento de arquitetura me permitiu ser prática, ser econômica, otimização, sabe? Compatibilização, conseguir ver as várias necessidades de várias frentes ao mesmo tempo, ter aquele domínio do que eu estou fazendo, poder organizar meus prazos. Isso é uma coisa que falta em muitos profissionais que não têm uma experiência mais longa dentro de algum estúdio ou que se dedicaram mais a aprender a arte, mas não tanto essa parte profissional de se autogerir ou de se preocupar. Porque eu acho que o arquiteto ele tem tanto essa preocupação com todas as demandas, né? Uma visão macro e uma visão micro também. Então, isso foi uma surpresa, assim, porque serviu muito, muito, muito. Eu acho que se alguém tiver inclinado a migrar para essa área, não deve desprezar tudo que aprendeu, porque vai ser maravilhoso. E em relação aos programas, qual foi a sua sequência ali da modelagem, né? Sim. Eu usei para modelagem de arquitetura, eu sempre usei o SketchUp, porque eu sou muito rata de SketchUp, né? Eu faço muito rápido. E eu trabalhei pelo menos uns 2 anos e meio direto só em SketchUp, assim, fazendo projetos já no SketchUp, porque eu tenho uma visão espacial melhor do que a 2D, né? Eu consigo me expressar bem e aí traduzir isso. Então, para mim, foi uma mão na roda poder fazer. Eu trabalhei em escritórios que aceitaram, né? Começar a estudar arquitetura já em 3D. E aí depois fazer aquela entrega formatadinha, que era a parte que eu não gostava, né? Aí eu usei o SketchUp, eu tentei o V-Ray também, usei o V-Ray, usei o Artlant para render. E o último programa de arquitetura que eu usei, e ainda uso algumas vezes, é o Lumion, que é melhor, assim, que ele é real time, né? Então é um pouquinho já do pé no real time dos jogos. E para modelagem eu parti pro 3D Max, mas foi logo assim que já começaram a usar o Blender, então o Blender é open source, né? Então eu não pago para usar e ele tem sempre atualização de recursos, ele é muito prático, eu recomendo, de graça, maravilhoso também. E aí eu já fui quase não usei o 3D Max e já fui pro Blender. E no Blender eu faço tudo. E o Para Blender é modelagem de simples, personagem eu né? uso o ZBrush. O Blender parece que é mais simples. É muito simples. Não, porque assim, eu pego as suas dicas de software e vou lá de enxerida, né? Sim. E a comunidade é muito legal, a comunidade de 3D, gente. É uma comunidade que ensina, sabe? O brasileiro no 3D, ele tem uma cultura de repassar o conhecimento.
e sem cobrar nada. Então, assim, os dinossauros que a gente chama, os dinossauros do 3D aqui do Brasil, que trabalhavam lá naquele 3DS Max, que não fazia nada, estão hoje dando curso, assim, com um prazer de ver que o brasileiro está entrando muito bem na área de 3D, sabe? Internacionalmente. Eu fico empolgada a te interromper. Qual é o programa que você usa para 2D? Para 2D eu uso o Photoshop. Photoshop? É. Teve uma vez que você me indicou de desenho, que eu baixei ele e usei até meu computador da pau. E esses dias eu perguntei para você o negócio do Blender, né? E aí eu fui lá, baixei de enxerida, fiz um cômodo, fiquei satisfeita e segui em frente, né? Mas eu acho que realmente tem uma interface muito amigável. Tem uma interface amigável, É. Porque os Autodesk que a gente conhece, né? Não são amigáveis. Nossa, que legal. Eu vejo o símbolo da Autodesk que eu fui o mais longe possível. E aí, vou abrir a pergunta, né? Ver que alguns alunos têm pergunta, né? Se alguém quer fazer uma pergunta, a gente também não prender a Ana aqui a noite inteira, porque, né, se a gente puder, a gente fica de papo também. Camila, pode falar. Olá, boa noite. Oi, Camila, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação a cursos que você fez. Então, eu não tenho interesse de ir exatamente para a área de modelagem. A área que eu estou atualmente fazendo alguns projetos de jogos é a parte de roteiro. Uhum. E eu queria saber se tem a possibilidade... Quais cursos você fez para conseguir migrar, digamos assim? Específico para games, eu não fiz um curso de games, eu entrei nessa empresa para trabalhar como artista. E aí foi uma faculdade, essa empresa, a Trialforge, foi uma oportunidade assim, caiu do céu. E o meu chefe, ele é professor, então foi assim, né? Aprendi muita coisa com ele. Então, a minha preocupação sempre foi mais na parte da arte. Eu fiz muitos cursos da Udemy, que são cursos curtos, e eu recomendo que se você for estudar para essa área, ao invés de você pegar um curso enorme, você fazer vários pequenos workshops que vão se complementando. Porque às vezes isso vai te dar uma visão mais generalista, e esse mercado pede um pouco mais de generalismo. Mas não para a parte de games, porque eu não interfiro em como o jogo ele é criado ou quais são as mecânicas, essa parte eu não fiz. E eu tive uma experiência de artista para entretenimento numa conferência chamada Topia Art Conference, que acontece lá em Curitiba, aconteceu em 2017, 2018, e 2019 foi... acho que não, a de 2017 não, desculpa, 2018, 2019, e a de 2020 foi online por causa do Covid. E é uma conferência igual a Unride também, que é uma conferência em São Paulo, que reúne artistas de várias áreas do entretenimento. E então tem uma série de palestras, demonstrações, workshops, e é muito bom para isso também. Mais alguma pergunta, Camila? Eu só ia pedir depois que você deixasse link para compra ou download dos livros, que eu fiquei interessada. Tá. Inclusive, eu já até achei um dos livros para baixar, né, filho? Já baixei o livro. Depois também a gente vê um jeito, tá, de pegar o PDF, o doc que a Ana fez com os nomes, e eu passo para todo mundo. Sim. Tá? E visitem, gente, os links são muito interessantes, são vídeos mesmo. Bota aí para passar enquanto estiver fazendo TFG. E Fernando também está com uma levantada aí, Fernando. Oi. Eu não é meio bem assim uma pergunta, é mais eu meio que me relacionei, entendeu? A senhora começou como arquiteta, né? Sim. E acabou no mundo de games. Na verdade, eu fiz o caminho contrário. Eu comecei com modelagem de games e acabei parando em arquitetura, porque eu fiz o curso de modelagem 3D, desenvolvimento, programação, e
acabou com a crise no meio da história, eu não achei emprego para alguém com curso, então eu disse assim, quer saber, eu vou fazer uma faculdade, entendeu? Então eu acabei pegando a arquitetura para jogar meio que as coisas. De vez em quando eu tô a fim de fazer alguma coisa só por fazer, eu pego e modelo alguma coisa rapidinho lá, entendeu? Acabei A gente fez perdido. o inverso, né? Eu acabei perdido no mundo de impressão 3D. De vez em quando eu faço uns bicos, fazendo uns bagulho pro pessoal imprimir lá que eles querem. Sim. Entendeu? Assim, É então uma área que tem muito freela, né? Muito serviço de curta duração. Chega e você pode atender muita coisa, né? Você pode fazer até uma prótese sim, com sim. modelagem. Então, Hoje em dia o pessoal está desenvolvendo impressão 3D com liga metálica, então dá para fazer praticamente qualquer joias. coisa. Exato. Entendeu? Então para mim é algo assim muito inspirador. É interessante ver uma pessoa que trilhou um caminho parecido, entendeu? Começou aqui, acabou terminando a colar um bagulho que muita gente acha que não tem nada a ver. Não, então, quando eu me interessei em fazer essa migração, aí eu comecei a ver arquiteto para tudo que era lado na indústria dos games. Que eu tava olhando para ver, né? Então tem muita gente. Eu acho interessante que eu terminei a arquitetura e se eu não me engano, eu tenho em algum lugar, em algum drive aqui empilhado dentro de casa. Eu tenho que pegar aquilo ali e mexer, né? Que eu tô botando para fora há muito tempo, não organizar eles. Mas eu acho que eu ainda tenho o meu projeto de graduação do curso, que foi fazer um trailer, fazer uma trilha sonora e fazer um 3D do escritório, porque a gente tinha que... Meu professor era o Leandro, grande Leandro do... Como é que é o nome da empresa que faz? M3? Mobile. Não. Tá, não sei. Eu não lembro do sobrenome dele. Eu tenho ele lá. Tem lá ele. Mas grande Leandro. E eu sou dinossauro. Era Autodesk Maia. Entendeu? Pra tu ver a data. A gente foi em Autodesk Maia. O Maia ainda é amplamente usado. O Max só está sendo mais abandonado porque ele tem aquele menu oculto, né? Que você tem que ficar catando as opções. É muito antiprático. Leandro... Olha, eu vou te contar sobre isso, cara. Leandro não perdia a oportunidade de queimar Autodesk Maia. Autodesk Maia não, é 3D Max. Muito caros, né? São programas muito caros. A gente espera mais deles. Ficava lá tostando. Eu cheguei a aprender Photoshop também, uso Photoshop até hoje. E dá para aplicar todos esses conhecimentos no caminho inverso também. Dá para fazer basicamente tudo. Implantação é basicamente Photoshop também. Fernando já está no TFG? Tô. Então já está saindo também mais um. Já. 5 anos passa rapidinho. Muito rápido. Não passa não. Passa, não passa. Passa rapidinho. Passa quando a gente retrospectiva. olha o outro, né? Não, agora, minha filha, os 5 anos de graduação do pessoal, para mim, agora tá passando voando. Mas a minha passou bem devagarzinho, gente. E aí, Camila ainda tá com a mão levantada, né? Mas já respondi. Então, assim, eu gostei de conhecer a senhora, eu gostei da ideia. Entendeu? Obrigado. Foi muito legal, gente, falar para vocês isso, porque para mim, assim, é como se fosse fechamento de um ciclo, né? Voltar e falar para arquitetos. Isso é muito interessante para mim também como profissional e me fez refletir várias coisas também e foi uma coisa que eu já queria fazer, sabe? Essa aula me fez estudar umas coisas que eu já queria estudar, então foi muito bom também. Agradeço a vocês a oportunidade, a Silvia e o Daniel também pelo convite. A gente que agradece a disponibilidade que você teve. E alguém mais tem alguma pergunta? Que aí, se não tiverem, a gente encerra, né? Libera a Ana para ir fazer. Gente, assim, outra reunião. Outra reunião, imaginei. De jogos. O pessoal de jogos trabalha de noite. Vocês devem ter os horários trocados, né? Mais alguém, gente? Ou... Acho que não. Olha, agora eu quero isso para sempre.
Fiquem atentos aí no Cyberpunk, gente. A vida vai mudar. O pessoal não aguarda. Eu sou entusiasta. Então, muito obrigada, tá? Obrigada a Eu você. achei assim que esclareceu. Eu que não. Realmente, gente, assim, eu não jogo nada, né? Eu sou assim. Nunca gostei muito de videogame. Quando eu vejo essas informações, para mim é mais pela parte estética, né? Sim. Então, eu acho sensacional, acho belíssimo. Sou uma grande curiosa dessa área. E aí tem algumas alunas, né, que sempre eu vejo que tem interesse, né? A gente conversa sobre os jogos e a Camila estava desenvolvendo, né, um jogo, participando de uma competição. E aí eu fiquei assim super empolgada e falei, preciso trazer a Ana, porque assim, né, para mim é a referência. Então, poxa, que bom, ia ser referência de alguma coisa, né? claro que A gente trabalha para isso. Já era antes, né? Então, assim, muito obrigada, tá, Ana? Eu que agradeço, gente. Agradecer Boa noite, aos obrigada. alunos. E vou parar a gravação e encerrar aqui, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, não sei se todo mundo tem o meu contato, tá? Eu vou pegar as informações com a Ana. Quem tiver meu contato, me manda mensagem, se quiser esses arquivos, eu encaminho. Quem não tiver o meu contato, tem o do professor Daniel, eu vou mandar para ele também, tá? Muito obrigada. Obrigada. Eu ia falar isso agora. Isso, porque eu sei que tem um pessoal que ainda não tem meu contato, então pode estar que eu mando pro Daniel, tá bom? Gente, boa noite, vamos lá. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Lembra, a vida não dá XP. Verdade. Boa noite. Boa noite.